Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de exploração de ideias. Hoje a gente tem um material bem interessante para discutir. Olá, preparado aqui. É o capítulo 20 do livro Kryptonita. E o tema é arrependimento. Um tema e panto, né? Com certeza. E bem central na fé cristã, como o texto aponta. Exato. A fonte que a gente tem aqui destaca que, pelas escrituras que cita, o arrependimento não é bem uma sugestão, sabe? É algo necessário para a vida eterna, para ter uma comunhão real com Deus. Uhum. E o material promete, assim, desvendar essa ideia, mostrando até diferenças entre a visão do Antigo e do Novo Testamento sobre isso. Sim, uma distinção importante que ele faz logo de cara. Então, acho que nossa missão aqui é tentar entender o que esse capítulo realmente quer dizer com o arrependimento. Vamos mergulhar nisso? Vamos lá. Bom, o ponto de partida já é forte. Cita aquela instrução bíblica: arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus. Parece bem direto, né? Essencial. Sim, sem meio termo. Mas aí já aponta essa diferença crucial entre o Antigo e o Novo Testamento. Como era isso no Antigo Testamento, segundo o texto? Então, o material descreve algo muito visual, né? Vestir pano de saco, se cobrir de cinzas, prantear, se jogar no chão, muitas lágrimas. Uma demonstração bem externa. Exatamente. Era uma demonstração pública de remorso, um retorno visível à obediência. Só que, segundo a fonte, o foco do Novo Testamento muda um pouco. Sai dessa exibição externa e vai mais para o interior, sabe? Para o coração. Entendi. E aí entram aquelas palavras gregas que o texto menciona, né? Metanoia, metanoieu. Isso, metanoia substantivo, metanoieu o verbo. Aparecem bastante. E a definição comum que a gente ouve é mudança de mente. Mas o material sugere que isso é só pontinha do iceberg, né? Parece que sim. Parar em mudança de mente talvez seja perder um pouco da força do conceito, pelo menos na visão que está sendo apresentada aqui. Certo. O texto cita, por exemplo, a Baker Encyclopedia of the Bible. Ela define o arrependimento como uma mudança na personalidade inteira de um percurso pecaminoso para Deus. Personalidade inteira. Isso é forte. Vai além do intelecto, então. Exatamente. Sugere algo mais profundo. E tem também o The Lexham Theological Wordbook, que o texto também cita. Ele aprofunda dizendo que é um processo de reorientação da mente e da vontade, para longe do pecado e em direção a Deus. Mente e vontade. Isso. Envolve, então, o intelecto, a vontade e até as emoções. Penetra, tipo assim, no âmago do ser. Puxa, isso conecta bem com aquela citação de Jesus em Mateus, né? Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios. Exatamente. O texto usa isso para argumentar que o comportamento vem daí, do coração, não só de um pensamento isolado. Certo. Cita até Provérbios. Como imaginou na sua alma, assim é. Nossa, e a implicação disso é poderosa e talvez meio desconfortável, né? Que somos definidos mais pelas ações do que só pelas intenções. É o que o texto sugere. Lembra daquela frase, vocês os reconhecerão por seus frutos? Sim, claro. E é aí que o material ressalta o poder que ele atribui ao Evangelho. A capacidade de mudar esses pensamentos lá no fundo, sabe? Alterando a conduta de verdade. Então não é só pensar diferente, nem só sentir remorso. Não. É uma mudança profunda de percepção, de crença, que tem que ser acompanhada por um comportamento realmente transformado. Essa é a ideia apresentada. Entendi. Então arrependimento, como descrito aqui, seria tipo um despertar para a verdade. Uma convicção lá dentro de que a sua filosofia de vida, seu jeito de agir, está desalinhado com Deus. Isso. E essa convicção levaria a uma mudança não só de ideia, mas de desejos, de conduta. A pessoa passaria a abandonar, talvez até a odiar, aquilo que é contrário a Deus. É descrito como humildade verdadeira, né? Que abre a porta para a graça divina capacitar a viver de forma santa. Exato. Uma postura de humildade que reconhece o erro e busca a direção de Deus. E o texto aplica isso tanto para os
para os ímpios, né, os que estão longe de Deus, quanto para os crentes. Começando pelos ímpios, a ordem é dupla. Arrependa-se do pecado e volte-se para Deus. E essas duas partes são vistas como inseparáveis, como dois lados da mesma moeda mesmo. Não dá para ter um sem o outro, então. Pela visão do texto, não. Voltar-se para Cristo de verdade significaria declarar lá dentro: olha, eu estava errado em achar que eu sabia o que era melhor para mim. A partir de agora, eu aceito o que Deus diz como o melhor, com todo o meu coração, mente e comportamento. Uma decisão que envolve tudo: intelecto, emoção, vontade. Sim, uma submissão à vontade divina. E isso, citando João, abriria o coração para a pessoa conseguir ouvir a voz de Deus de verdade. Faz sentido. E esse processo todo é descrito como abandonar a idolatria. E aqui idolatria não é só imagem, né? Seriam os padrões de pecado que a pessoa pratica voluntariamente. Tipo hábitos de pecado. Isso, e assumir uma submissão total à autoridade de Deus. Aí conecta com aquela passagem de 2 Coríntios sobre usar as armas de Deus. A palavra, a sabedoria. Exato, para destruir fortalezas, que seriam os argumentos, as pretensões contra o conhecimento de Deus. E levar cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Nossa, destruir fortalezas. É forte. É. O texto até compara com a demolição de ídolos mesmo, lá no Antigo Testamento. Então, arrepender-se da prática do pecado, nesse sentido, é voltar-se para Deus e encontrar liberdade. É essa a conexão. Entendi. Agora, o material muda um pouco o tom, né? Entra numa crítica bem direta a uma tendência que ele identifica no ministério moderno, especialmente no Ocidente. Sim, uma crítica bem pontual. A crítica é que haveria um foco muito grande só nos aspectos, digamos, positivos do evangelho, tipo o amor, o perdão, e se evitaria confrontar pecados específicos que exigiriam arrependimento. Exato. A comparação que o texto faz é com um vendedor que só fala das vantagens do produto e esconde as desvantagens, né? Puxa, e quais seriam as razões para essa abordagem, segundo o texto? Bom, ele aponta 2 benefícios aparentes dessa abordagem que ele critica. Primeiro é evitar o legalismo. Ah, sim. O legalismo que é visto como algo frio, sem compaixão. Isso, focado em regra, controle e autoridade. E que acaba machucando as pessoas, afastando de Deus. O texto até cita Mateus sobre isso. E o desejo de evitar o legalismo é bom, né? Sim, o texto reconhece isso como correto. Mas aí ele questiona: será que a reação a evitar totalmente a confrontação do pecado não foi exagerada? Será que isso é bíblico? E levanta a dúvida se as pessoas alcançadas assim estão mesmo sendo salvas, se o arrependimento é tão necessário quanto o texto argumenta. Exatamente. É uma pergunta incômoda que fica no ar. E o segundo benefício seria a facilidade em ganhar convertidos e construir ministérios maiores, com mais gente. Ah, a questão dos números. Isso. Mas o texto contrapõe dizendo que números, por si só, não validam se algo está de acordo com Deus. A verdade é que seria o fator determinante. E questiona se o custo de seguir Jesus, negar a si mesmo, tomar a cruz, não foi esquecido ou diluído nessa abordagem. Exatamente. Fica essa provocação. E qual seria a consequência apontada dessa abordagem mais suave? A consequência, segundo o texto, é que, sem confrontar o pecado, as pessoas continuariam vivendo mais pelos padrões da sociedade do que pela palavra de Deus. Ele até lista exemplos, né? Coabitação antes do casamento, prática homossexual, excesso de álcool ou drogas, entretenimento lascivo. Sim, exemplos de áreas onde os padrões culturais poderiam entrar em conflito com os ensinamentos bíblicos apresentados. Entendi. Então a ideia é que sem o chamado ao arrependimento nessas áreas, as pessoas não mudariam. O que o texto argumenta? Para reforçar que existem padrões claros no Novo Testamento, ele pergunta: existem mandamentos no Novo Testamento? E responde que sim, mais de 500. Nossa, 500. E citam Coríntios: o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Exato. Não é uma fé sem exigências, na visão apresentada. E aí dá exemplos concretos desses padrões. Como a questão do sexo fora do casamento, sim. Sim. Diz que é proibido e será julgado, citando Efésios e Hebreus. Inclui pornografia, impureza. E aí vinha a pergunta retórica:
como as pessoas vão saber disso se a verdade for retida? É amoroso fazer isso? É uma pergunta forte. E também relembra aquela lista de comportamentos de 1 Coríntios que, segundo a passagem, impedem a herança do reino de Deus. Imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. Uma lista bem específica. Bem específica. O texto parece ter cuidado em reconhecer o estrago do legalismo sem amor, né? Mas insiste na pergunta, será que, para evitar isso, não se jogou fora os próprios mandamentos de Jesus? Exatamente. Ele tenta equilibrar, reconhecendo o perigo do legalismo, mas alertando para o perigo oposto também. Tem até aquela anedota pessoal do autor, né? Sobre o pastor pedindo para ele não falar de homossexualismo. Sim, e a ironia da policial lésbica na congregação, que teria se emocionado justamente com a mensagem sobre o tema e pedido mais material. É um caso que ele usa para ilustrar o ponto dele. Entendi. E a questão que ele deixa é como o padrão do céu vai ser conhecido se essa filosofia de evitar o confronto prevalecer? Exato. E aí ele evoca exemplos bíblicos. João Batista, por exemplo. A mensagem dele era de confronto direto com os pecados da época, né? Sim. Lucas descreve ele falando contra a acumulação, o roubo, a intimidação, a insatisfação com o salário. E as pessoas iam até ele no deserto, porque, segundo a narrativa, elas ansiavam pela verdade, confessavam seus pecados. E teve o confronto com Herodes sobre o adultério que custou a vida dele. Sim. O texto apresenta isso como um ato de fidelidade ao padrão celestial, por amor, mesmo custando caro. E que isso rendeu honra de Jesus e recompensas eternas para João. Paulo também é citado como exemplo, né? Também. Pregava arrependimento, volta para Deus e obras que evidenciassem isso. Atos 26, 20. E as instruções para Timóteo e Tito. Isso. Para pregar, repreender, corrigir, exortar. Usar de autoridade para animar e repreender. Não era só mensagem de conforto, né? Entendi. E tem o caso de Paulo com Félix e Drusila, que é bem marcante. Sim, Atos 24. Em vez de só uma mensagem positiva, Paulo falou sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. E a reação de Félix foi de medo. Ele dispensou Paulo. Exato. O texto contrasta isso com uma abordagem moderna e hipotética, tipo, só o Deus te ama, aceite Jesus. E argumenta que Paulo sabia que Félix precisava de arrependimento para ter uma conversão real, para evitar um falso seguro. Isso, e para evitar a entrada da tal criptonita na igreja, algo que enfraquece a fé genuína. Paulo é apresentado como um ministro fiel nesse aspecto, por não diluir a mensagem. Puxa vida! Isso tudo leva a um desafio bem direto que o material lança no final dessa sessão, né? Sim, é bem provocativo. Observa que muitas igrejas hoje, segundo essa análise, se baseiam muito em levar as pessoas a repetir a oração de salvação, mas sem dar tanta ênfase no arrependimento como foi descrito. E aí propõem um cenário imaginário. E se as lideranças começassem a chamar as pessoas explicitamente para se arrependerem dos pecados e se voltarem para Deus? O que aconteceria? Quantos ficariam na igreja? É um pensamento que choca um pouco, né? O próprio texto admite isso, especialmente para quem é líder. Mas aí ele pondera sobre o resultado. Poderia esvaziar as igrejas, ou talvez enchê-las de um jeito diferente. Exato. Faz até uma referência ao primeiro grande avivamento. Ah, sim. Onde os pregadores focavam muito no arrependimento. E o resultado, segundo os relatos históricos, foram conversões dramáticas, transformação social em larga escala. Uau! Então, o texto termina essa parte incentivando a pedir a Deus para mostrar o potencial do arrependimento e orar para que isso seja liberado na vida pessoal e na igreja. Uau! Foi realmente uma análise intensa, né? Desse conceito de arrependimento com base nesse capítulo. Bastante densa, sim. A ideia central que fica para mim é que o arrependimento, nessa visão apresentada, é muito mais que só um remorso passageiro ou uma mudança de ideia. É uma virada radical completa de coração, mente, vontade, que se afasta ativamente do pecado e se volta para Deus. E tem que ter evidência na mudança de comportamento. E apresentado como algo essencial, né?
não opcional. Sim, e que envolve confrontar o pecado, um ponto que o texto critica em algumas práticas atuais. Então, o que a gente leva dessa exploração toda? Olha, de fato, a profundidade e a, digamos, exigência do conceito, como ele é apresentado aqui, são bem notáveis. E isso nos deixa com uma reflexão importante, eu acho, que vem direto do que a gente discutiu. Qual seria? Considerando essa ênfase toda na mudança de comportamento como fruto, como evidência indispensável do arrependimento genuíno, como é que alguém pode, na prática, discernir? Sabe? Entre o quê? Entre uma mudança que vem mesmo do coração, uma transformação real, e uma conformidade que é só externa, talvez por pressão social ou pressão religiosa dentro do grupo. Como saber se é genuíno ou só fachada? Nossa, é uma ótima pergunta. Como separar o joio do trigo aí, né? Exatamente. Fica aí uma questão para a gente pensar, para levar conosco. Com certeza, uma excelente reflexão para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Muito obrigada pela troca. Eu que agradeço. Sempre bom aprofundar nesses temas. Então é isso, até a próxima.